Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? João capítulo 8, verso 51. Em verdade, vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Está repetindo? Em verdade, vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai fiel, que eu venha diminuir, Senhor, venha crescer. A tua graça venha ser conosco, a tua misericórdia venha ser conosco. Derrama a tua unção, meu Pai. Eu dependo da tua unção para pregar, eu dependo da tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha assim conosco. A palavra de hoje é sobre Jesus não pecou. A balança de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio e ele teve um ministério de 33 anos. Desde menino recém-nascido, Jesus já evangelizava. A Bíblia diz que quando Jesus nasce, 3 magos vêm ver Jesus. 3 reis magos. Jesus já era anunciado, já era predito nas profecias que Jesus nasceria, o Salvador. Isaías profetizou: um menino nos nasceu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus humilhou-se a si mesmo, tomando-se forma de homem. Isaías disse, em Isaías 53, ele não tinha aparência. Sua aparência era como uma raiz de uma terra seca. Não tinha formosura nele. Deus santo de poder e glória. Viveu 33 anos sendo Deus na terra. Padeceu tentações, a qual o Espírito Santo impeliu para o deserto. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. 40 dias é 40 dias, 40 noites são 40 noites, ou seja, 40 dias sem comer completamente nada. Ninguém, sendo homem, conseguiria ficar 40 dias sem comer nada. Mas Jesus veio e não pecou. Jesus, ele ficou 40 dias sem comer nada. Quando Jesus começou a pregar, seus discípulos começaram a observar se era realmente o que ele dizia ser. Se ele era realmente Deus, se ele era realmente o Filho unigênito do Pai. E meus irmãos, a Bíblia diz em Atos que Davi viu corrupção. Todos os homens viram corrupção, mas Jesus não viu corrupção, não pecou. Ninguém pode
pode se igualar a Ele. Quando Jesus disse, não é o enviado maior do que aquele que o enviou, Jesus não está dizendo para você não ser. Jesus está afirmando que não tem como você ser maior que Ele. Porque nós pecamos, todos estamos debaixo do pecado e todos somos homens falhos. E todos nós tropeçamos em muitas coisas, como disse o apóstolo Tiago. E em Romanos capítulo 6 vai dizer que nós não devemos permanecer no pecado devido à graça. E por causa da graça e por causa da lei, eu pecarei de maneira alguma. Ou seja, você não deve pecar, você não deve usar da graça para pecar, mas se você pecar, você tem um advogado fiel e justo. Porém, o pecado, você deve apartar dele com todas as suas forças. E a balança de Deus, o juízo de Deus, ele chega para a sua vida a partir do momento que você conhece a verdade. E de pregar o Evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo, e todo aquele que não crê será condenado. E a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando a palavra da verdade chega, o juízo chega até você, os 10 mandamentos resumidos em 2. Não matarás, não cobiçarás o que é do teu próximo, não cometerás adultério, porque aquele que ama o próximo não faz essas coisas. Não comete adultério, não cobiça nada que é do próximo, não comete homicídio. Esses pecados que você inflige, o mandamento, são pecados gravíssimos e que exigirá a tua vida. Porque o pecado é o salário da morte. Quando aquela mulher foi avisada do seu adultério, Jesus deixou ela ir, porque ela não tinha ainda um encontro com Cristo. Mas a partir do momento que ela teve um encontro com Cristo, Jesus falou para ela, não torne a fazer isso novamente, para que não te suceda algo pior. Algo pior que o apedrejamento é a morte. Algo pior do que aquela situação que ela se deparou é a morte. Essa é a balança justa de Deus. O pecado, há pecados, como disse o apóstolo João, para a morte, e há pecados que não são para a morte. Balança justa de Deus. Por isso há muitas pessoas que morrem e você fica, meu Deus, por que não largou a falsidade? Porque foi mexer com mulher casada, se envolver com mulher casada. Em Provérbios capítulo 7 vai dizer que o marido traído não aceitará presentes. Porque adultério gera morte, homicídios gera morte. Em Apocalipse vai dizer que aquele que matar a espada morrerá. Qual espada que é essa? É a espada física, é o homicídio, é quando você não está no juízo de Deus. Porque nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Por isso, meus amados irmãos, é necessário que você se arrependa e creia no Evangelho, porque o nosso adversário, ele anda como um leão bramando ao derredores, procurando a quem possa tragar. Por isso é necessário santidade. O diabo está esperando uma brecha
para que ele venha ceifar a sua vida. Ele olhou, observou Pedro e chegou até Jesus e disse: deixa eu cirandar a vida de Pedro como cirando o trigo. Mas Jesus, olhando para ele, o mais valente, disse: Pedro, essa noite eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando converteres, anuncia aos teus irmãos. Glória a Deus. Jesus é fiel. Ele pela sua há pessoas que morrem no dia seguinte por causa de adultério, morrem de entidades demoníacas, morrem pelo do Senhor por causa da gravidade do pecado. O diabo te observa, Deus te observa. A balança de Deus, Ele é fiel, verdadeiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá primeiro num cavalo branco, com a vestimenta vermelha de sangue, representando o sacrifício. Não há remissão sem sacrifício de sangue, não há vida sem o sangue de Jesus. Por isso, todo aquele que guardar a palavra de Deus não verá a morte, como está escrito aqui em João. Guarde a palavra de Deus, para que você não venha ver a morte. Deus santo e poder e glória. Ou seja, quem guarda a palavra de Deus não morre antes da hora. Deus concede o livramento, Deus concede a graça, Deus concede a vida. E aleluia, glória a Deus, e você verá a glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Jesus é fiel. Aleluia. Por isso você que está vivendo uma vida de pecado, escancarando a boca contra Deus, levantando a sua voz contra Deus, você vive levantando a voz contra Deus, você vive pecando aí, cometeu adultério, arrependa-te. A nossa vida aqui é frágil. Você precisa compreender que a única maneira de você estender a sua vida é na santidade. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão findados nos justos. Se você é justo, você não deve temer a morte, porque, aleluia, a promessa é essa, ainda, aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder e glória. Se crê no Senhor Jesus Cristo, nunca haverá morte. Santo, santo é o Senhor. Não brinque com os ministros. Não brinque com a palavra. Não contamine a mulher do seu próximo. Aquele que entra para a sua casa, para a casa da mulher casada, ele está entrando contra a sua própria vida.
é muito sério. Os pecados para a morte, como diz também Romanos, a partir do capítulo 1, verso 18 adiante, que os que tais coisas praticam são dignos de morte. Por isso você deve ficar ligado, porque Deus, meus irmãos, Ele levanta príncipes para exercer o juízo, e por Ele reinam os reis, destrona reis, do monturo levanta o necessitado e faz ele se assentar entre os príncipes. Os fariseus chegaram até Jesus e disseram: com que autoridade você faz isso? Aleluia, glória a Deus. E ele disse: se vocês também me disserem, me responderem uma pergunta, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? E eles disseram: não sabemos. Então não direi com que autoridade faço isso. O que confirma o teu ministério, o que confirma que Deus te estabeleceu é a autoridade. E se admiravam com a autoridade com que ele ministrava, a palavra. Não se preocupeis com o que há de falar, porque o Espírito Santo, ele falará em vocês. Glória a Deus. Jesus é fiel. Culto racional, sacrifício vivo, é o que Deus aceita. Isaías viu o Senhor assentado no sublime trono, e a sua comitiva enchia o templo porque estavam reunidos ali cultuando a Deus lá no céu. Isaías, na visão, ele viu o Senhor, Deus santo e poder e glória. Deus não se limita em quantidade de pessoas para cultuar. Deus, ele pode fazer presente através de uma adoração sincera, através da invocação em verdade. E a Bíblia vai dizer: onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará presente. Meus irmãos, Jesus se faz presente na adoração sincera. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, sozinho no deserto, se você invocar em verdade, Jesus descerá com a comitiva dos anjos. O Senhor dos exércitos fará isso. O zelo do Senhor, aleluia, fará isso. Com indignação e com zelo estou zelando por Jerusalém, que representa o povo dele, que representa a presença de Deus, seu santo e poder e glória. Jesus não pecou. Se alguém se apresentar a você como Jesus, eu sou Jesus, não acrediteis. Porque Jesus não pecou. Eu peco, mas o pecado não domina no meu corpo mortal. Mas eu não posso pecar pecados para a morte. Porque é necessário que nós venhamos nos converter e venhamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Em santidade. Purifiquemos de toda imundícia da carne. Se você não consegue se conter, casa. É melhor casar do que abrasar. Porque aquele que casar não peca. Invalidaste a palavra de Deus por causa de vossas tradições? Marcos escreveu. Por isso, meus irmãos, fuja do pecado.
Há pessoas morrendo. O diabo vem para matar, roubar e destruir, por causa que pessoas estão dando legalidade ao pecado. Quando você peca, o diabo é o primeiro a te acusar, a te observar. E ele diz: esse pecado não é o suficiente para matar ela. Esse pecado não é o suficiente para matar ele. Eu vou colocar um adultério. Eu vou colocar uma luxúria. Porém, a palavra de Deus te manterá na sã doutrina, na sã consciência. E o temor do Senhor livra dos laços de morte. Você não tem que temer ameaças de pessoas que falam: eu vou te matar. Porque se você estiver em santidade, o anjo desce primeiro e Deus te dá o livramento. Os inimigos de Daniel falaram: vamos jogar ele numa cova, e lá acabou para Daniel, não tem mais jeito para ele. Eu quero ver que se Deus vai lembrar ele. O rei Dário já tinha assinado o decreto, e o rei Dário, ele sentiu uma afeição por Daniel, porque Daniel era justo, tinha um espírito de excelência. Acordando de manhã, indo pela manhã, porque o rei Dário não conseguiu dormir, Daniel chegou à porta da cova. O Deus a quem tu serviste te livrou. E de repente sai uma voz do fundo: o rei Dário, o Senhor meu Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões, para que não viesse me causar dano. Em santidade há livramento. Você não tem que preocupar, porque Deus mata antes. João 10,17, Jesus mata. Ele ressuscitou, morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou. Ele dá a vida e tira a vida. Anda no cântico de vitória a Deus, no louvor a Deus, quando ela recebeu o milagre. Ela disse: Deus levanta os humildes e abate os soberbos. Faz descer a sepultura, como também faz tornar dela. Cria o bem e cria o mal, a luz e as trevas. Eu faço todas essas coisas, manda dizer o Senhor. Com ele não se brinca. Brinca com qualquer coisa, mas não brinca com Deus. Balança de Deus, você tem que estar ligado. Você tem que estar ciente da gravidade que o pecado pode trazer, que a gravidade do pecado pode trazer, até gravidade de morte. Você que gosta de prejudicar a vida de uma pessoa, você fala em seu coração: não vou deixar que ela seja feliz. Não vou deixar que essa pessoa seja feliz na vida sentimental porque eu não fui. Não vou deixar essa pessoa ser maior do que eu. Você que carrega esses sentimentos, o seu tempo está chegando ao fim. O seu tempo está chegando ao fim. Porque essa pessoa está com Deus. E
E o nome do Senhor precisa ser glorificado. Deus está permitindo para capacitar essa pessoa, fortalecer na fé. Mas no tempo exato, se você não se arrepender, não se retirar, não sair da frente, Deus te matará. Ele falou: darei homens por ti. Deus me tem um zelo especial por aqueles que confiam nele. Deus é bom, não nos cede, fortaleza no dia da angústia, e sábios que confiam nele. Quer que tudo vá bem em você, esteja com Cristo Jesus. A parte da idolatria, da fornicação, que é a prática da imoralidade sexual. Errado é a prática da imoralidade sexual. Sem casando, você não é. Fica na palavra. Se está na palavra, está na palavra. Ou você confia na palavra ou não confia. E nós fazemos, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção em nome do Senhor. Deus Santo em poder e glória. Nós fazemos menção no Senhor. São esses que confiam em Deus, que Deus guarda, porque são esses que dão bom testemunho, são esses que não abandonam a fé, como Ana, como Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Leplaçai de calabachã, remede comanás. Porque eu tenho certeza que o menino vive e que no final levantará sobre a terra. Porque a esperança para a árvore cortada, ainda a esperança novamente crescerá. O amor de Deus, a benignidade, Ele é benigno para os que são benignos, sincero para os que são sinceros. Mas Deus é avesso para os que são perversos. Porque o próprio Deus não é falso. Quem creu a Deus? O próprio Deus não é falso. Mas Ele pode fazer você ficar confundido. Acabe era ímpio. E Deus queria confundir Acabe. Deus queria confundir Acabe. Ele placher, remete como a naga surianda lavar. Quem irá por nós confundir Acabe? E saiu um espírito no meio daquela reunião e disse do Senhor, do Altíssimo: eu irei e confundirei Acabe, será um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Para que vá a morte de Gileade e seja morto. Faz isso e prosperará, diz o Senhor. Deus Santo em poder e glória. Quando os profetas profetizaram, todos profetizaram as mesmas coisas. Mas Josafá, que tinha feito uma aliança com Acabe, Josafá tinha feito uma aliança com Acabe, não tem mais nenhum profeta que possamos consultar a Deus. Tem
E trouxeram um profeta chamado Micaías. E Micaías disse para Acabe: Acabe, aparentemente, quando Micaías chega perante o rei Acabe, o rei Josafá, Micaías ele fica com medo. Ele disse: vai, sobe e prosperará. E Acabe percebeu que não era Micaías. E disse: quantas vezes te digo para falar somente a verdade? Micaías estava num momento de incredulidade. Micaías estava num momento de dúvida. Ele viu que se ele falasse a verdade, ele ia passar um momento difícil. Porque a primeira coisa que Micaías disse foi a seguinte: falarei somente o que Deus me revelar. Mas ele começa mentindo. E quando Acabe repreende ele entrega a verdadeira visão, a verdadeira revelação. E ele disse: eu vi Israel como ovelhas sem pastor. Que era o povo de Deus sem pastor. Dispersos. E um dizendo para o outro: voltemos para a nossa casa. Estavam perdidos. Acabe mandou prender Micaías a pão e água. Por isso, o chamamento não é fácil. Todos esses nomes na Bíblia que nós vemos são pessoas que tiveram chamamento. E o que eles passaram, quem não tem o chamamento para a obra, pode até passar algumas situações parecidas, mas não passará a luta que eles passaram. Porque a luta que eles passaram, de Abraão até o apóstolo João, a luta que eles passaram, foram porque eles tinham um chamamento. Porque existem aqueles que são convidados para a salvação. Existem os chamados para a salvação. E existem os escolhidos para a salvação. Os escolhidos para a salvação são os nomes de Abraão a João na Bíblia. Aqueles que estão como não prioridade de Jesus, mas abaixo de Deus ali, abaixo de Jesus. São os ungidos. Esses são os que passam uma luta maior. Paulo diz: não olheis para as minhas tribulações. José, 11 anos na prisão. Davi, 15 a 14 anos, sendo perseguido por Saul. Ana, sua casa era abençoada. Eucana era abençoada. Penina era abençoada. Mas não tinha chamamento. Quem tem um chamamento, a esposa é abençoada, os filhos são abençoados, mas você passa pela capacitação. Você carrega as marcas de Cristo que eles não carregam. Paulo disse: 5 açoites, 3 naufrágios, sofrimentos por amor do chamamento, por amor do Evangelho.
Por isso não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos gentios. Loucura para os que perecem, mas poder de Deus para os que são salvos. Então você que tem medo, eu tenho medo de passar o que José passou. Não, você só vai passar o que José passou se você tiver o chamamento. Como Timóteo tinha, a qual Paulo disse, sofre comigo as aflições. Como um bom soldado de Cristo, a fim de agradar aquele que vos alistou para a guerra. Não vos embaraceis com nada nesse mundo. Quem tem um chamamento é separado, é escolhido, é escolhida. Agora, quem é chamado só para ir lá se alimentar da palavra, como Jesus disse, Pedro, apacenta minhas ovelhas. As ovelhas são o chamado para a salvação e não para estar à frente da obra. Por isso você precisa estar debaixo da tutela de um ministro que tem o chamamento. Um ministro que prega a palavra, não debaixo do chamamento das levitas. A palavra é prioridade. Você precisa estar debaixo de um que prega a palavra. Ou profeta, ou apóstolo, ou doutor, desde que esteja com Jesus. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. De placher remede kumanasa la plasurianda la vai, remede kumanaga surianda kala placher remede kemenes. A fonte de Jesus é diferente. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por isso, meus irmãos, a palavra de hoje é: Jesus não pecou e a balança de Deus. Fica ligado. Acerca da chamada para a salvação e não para a frente do ar. As situações que eles passaram, os escolhidos se passaram, servirá de motivação para a sua fé. Porque quando você olhar para o seu pequeno problema perto dos problemas dos escolhidos, você ganhará força para adorar. Porque Ana, vendo os filhos de Penina crescerem, Ana continuou adorando. Deus cerrou a amada de Ana, não foi o diabo. A Bíblia diz que Deus cerrou a amada de Ana, mas Ana continuava adorando. Quem crê na glória a Deus? Davi era perseguido, sua mulher foi entregue a Potiel, um soldado de Saul, mas Davi continuava adorando. Você quer ser escolhido? Eu vou te dizer que não tem como fugir do chamamento. Jonas tentou fugir, não tem como fugir. Porque ao bem e ao mal. O mal está causando maldade nas pessoas. Jesus, quando você converte a Jesus, tudo vos irá bem. Então não posso parar. Por amor de vocês eu fico na carne, em espírito, fazendo a obra de Deus. Porque Jesus faz o bem. Jesus te livra do mal. Levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
Deus Santo tem poder e glória. Então você fique calmo, porque Deus é contigo. Ele fortalece, Ele é a salvação, Ele faz o bem e te tira do mal. Aquilo que assola a tua vida, do mal que tem dominado a sua vida. Jesus te faz o bem e você se converte do mal para o bem. Porém, muitos que começam no espírito e terminam na carne. Quem está entendendo? É necessário que nós venhamos ficar no espírito para que você venha ter vida. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar fazendo uma oração para a sua vida, de liberação, cura, de livramento, de bênçãos para a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Senhor meu Deus e meu Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, meu Pai. Toma essas pessoas em tuas mãos, meu Deus, querido, poder e glória. Que essas pessoas venham ser abençoadas nesse final de semana, que o Senhor venha conceder o livramento, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Todo mal que tem se levantado contra a vida dessas pessoas, tudo aquilo, meu Deus, querido Deus Santo, que tem sido renovado, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E nós estamos aqui agora orando a Ti, Senhor, clamando pelo Teu santo nome, porque o Senhor diz: clame a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, toma essas pessoas em Tuas mãos que têm ouvido a palavra. Meu Pai, que elas vão ser libertas, Senhor. Venham receber o Espírito Santo e com fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 29. O nosso Deus é fogo e nosso Deus fogo consumidor, Deus Santo tem poder e glória, aleluia, que consome enfermidade, consome mal, consome pecado. Você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, todo mal que está sobre a sua vida seja queimado agora, e você receba a Shekinah da presença do Senhor, o avivamento do Senhor seja desfeito agora, toda maldição hereditária. Você precisa entrar para a bênção da palavra, está debaixo da palavra, segundo a graça e a verdade, não segundo a maldição da lei, porque Deus é fiel e Ele peleja com justiça e nele não há injustiça. Se você caiu no buraco, já te colocou no buraco, Jesus entra com a justiça. Deus Santo tem poder e glória, porque quem acusará os escolhidos do Senhor, se é Deus que os justifica. Deus Santo tem poder e glória, vai desfazendo, ó Deus da salvação todo-poderoso, Criador do céu e da terra, todo mal, todo desânimo, toda depressão, todo mal cai por terra, dependência de remédios, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Todo mal na vida sentimental dessa pessoa, queima agora, Jesus vai passando do alto da cabeça, a planta dos pés. Você, demônio que tem assolado a vida sentimental dessa pessoa, você tem destruído, aleluia, glória a Deus, ó Pai, pela revelação, em nome de Jesus, vai saindo agora da vida dessa pessoa, demônios das trevas, demônios da amarração, demônios do encantamento, queima agora, vai passando, Jesus, ó Deus da salvação, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, Deus Santo, tem poder e glória, seja desfeito agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, toda a autoridade foi dada a este nome no céu e na terra. Ele planchei de calabaia, ramede comanacha, la planchureda, la baia. Há poder neste nome, meu irmão, há poder neste nome, minha irmã, em nome de Jesus. Todo mal que sai agora, toda enfermidade que sai agora,
glória. Convertei-vos ao Senhor e recebereis o refrigério da presença do Senhor. Eu quero profetizar a bênção, eu quero profetizar o livramento. Restaura, meu Pai, o amor neste casal, todo estreamento que tem, meu Pai, se levantado contra este casal. Queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, vai queimando agora. A poder no sangue, o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, onde tiver um demônio escondido aí agora, vai saindo agora, vai saindo agora, é no nome de Jesus. Dá o seu grito e derrota aí agora espíritos enganadores, espíritos das trevas, espíritos malignos. Saiam dessa pessoa agora, em nome de Jesus. E eu profetizo a bênção e a prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, receba aí a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. Leva a tua bênção em nome de Jesus.